Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 5 de JavaScript em linha de comando. A primeira coisa, a gente já abre na aula anterior. Nós vamos copiar o conteúdo, né, do arquivo aula 4 e vamos criando o aula 5, né? Aula 5.js e colando então aquele conteúdo para que a gente edite e introduza aí as novidades. Muito bom. Bom, antes, vamos dar só uma organizada no nosso script. Eu vou reservar aqui uma área para comentário, só que a gente pode colocar depois os comentários, só tô reservando. Outra coisa, para evitar essas sequências de escape, né, vamos fazer o seguinte, para simplificar, para visualmente ficar um pouquinho mais organizado, vou fazer o seguinte. Vamos definir algumas constantes aqui. Olha, const, por exemplo, verde, né? Vamos lá. É barra x minúsculo, né? Porque eu vou ter aqui um hexadecimal. Usar tudo minúsculo. Então, x1b. E aí, colchete de abertura. 32 e o M para fechar. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar e aí a gente altera. Vamos fazer o verde, o amarelo, o reset e o invert. 2, 3, 4. Pronto. Agora vamos mudar aqui para amarelo. Yellow seria. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos colocar não apenas a cor, mas a cor da letra, mas também um inclinado, né? Um itálico e também a cor de fundo. Então vou colocar 3 para itálico, 34 para a cor do texto e 43 para a cor de fundo. A gente já vai observar isso na prática. A outra constante seria reset, que seria simplesmente 0M aqui, olha. Ok? E a inverte seria 7M. Muito bem. Vamos deixar isso aqui mais para o final, essas duas constantes. Nós vamos fazer o seguinte: toda definição imediatamente antes do uso. Tá? Então, por exemplo, essas duas constantes elas não são usadas aqui inicialmente. Então, elas estão aqui o local não está adequado. Vou jogar ela lá para baixo, por enquanto. Isso é uma questão de organização do código, tá? O programa vai funcionar igual, só que é interessante a gente organizar. Muito bom. Aqui tudo bem, constante saudação, oi. Essa a gente já falou que é uma definição obrigatória quando a gente está falando de constante, né? Ou seja, a gente tem que inicializar, a gente tem que atribuir um valor inicial, no caso, não apenas inicial, mas constante, né? Que não será alterado. No caso do nome, a declaração é obrigatória, é claro, a gente declara com let e
a gente pode ou não inicializar. Eu comento logo à frente essa questão um pouco mais, tá bom? Essa função aqui também não está no local. Vamos colocar ela lá no final. Ok. E aí sim, vamos iniciar aqui, né, depois de definir a constante e a variável, definir a constante e declarar a variável, console log. Então, aqui no lugar da sequência de escape, nós podemos colocar dessa forma, olha. Sinal de dólar, né? Cifrão, e o nome dentro, entre chaves, tá? Então a gente quer o verde, né? Green. Eu vou copiar aqui, olha. Aqui no final, eu coloco a outra constante, no caso não é green, mas é o reset. Só que, para que o Java entenda, eu preciso trocar essas aspas por crases. Aquele backtick. Assim, olha. Ok? Muito bem. Aí, próxima linha. Ah, literal clássico Hello World. Bom, aqui a gente já está adotando os acentos. Ó, tudo bem. Muito bem. Tá. E aí, vamos usar já aquele. A inversão. Deixa eu ver se. Ah, ok. Aqui eu coloco inverte. Opa. E aqui eu coloco reset. Só que lembra, a gente usa a crase, né? Para que. Opa, pronto. Para que o JavaScript interprete os valores, né? Faça substituição, né? Tá? Aqui eu dei um nome e aí ele substitui esse nome por esse valor, pelo respectivo valor. Muito bem. Ah, aí nós vamos para a próxima parte, né, que é o valor padrão da variável antes da inicialização. Pode colocar aqui da variável. É, e aí a gente pode fazer o seguinte, olha. Observe que essas linhas, elas estão muito repetidas, né? Repetitivas, né? Olha, console log o nome, né? O literal nome igual espaço e o nome da variável, e depois console log com o nome da constante e o nome da variável. Veja, aqui na linha 25 e 26, 30, 31, é, enfim, de certa forma 36 e 37, tá? E até dentro daquela função lá, mais ou menos isso, que ou seja, a escrita do, do valor, do nome e do valor, tanto da constante quanto da variável, isso aqui está um pouco repetido. Então, o que a gente pode fazer, sem entrar muito ainda no conceito de função, mas a gente pode fazer uma função muito simples, né? Que é a forma de evitar repetição de código, de linhas. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Vou dar um Enter. Aqui, nós podemos
Então, definir, olha, function, mostrar nome. Por exemplo, isso é a escolha do freguês, tá? Então, é isso, ó, definir uma função. Agora, o corpo da função. É uma função que ela. A gente, como eu disse, a gente vai entrar em funções lá mais à frente, mas basicamente você tem aqui a palavra-chave function, o nome da função, né? Ou o identificador dela, entre parênteses, em princípio seriam os argumentos dela. Como a gente falou aqui do log, olha, log. Né? Log você tem parênteses e dentro dos parênteses os argumentos. No caso, mostrar nome não vai ter nenhum parâmetro, ou seja, quando ela for chamada, ela não vai passar nenhum argumento. Mas não se preocupe com isso agora. O importante é essa parte aqui, entre chaves, esse é um bloco onde estarão as instruções, né? Ou seja, o código, que é justamente esse aqui, olha, console log. Eu vou tirar daqui e vou jogar lá dentro. Só que eu vou fazer o seguinte, só para visualmente ficar mais organizado, pronto, com uma indentação aqui, tá? Um espaço aqui. Muito bem. Ah, e aí sim, aí a gente em seguida chama a função. Então, a gente escreve aqui, ó, mostrar nome, pronto, sem nenhum argumento. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai usar esse mostrar nome, quer dizer, a chamada da função, Ctrl Copy, aqui, aqui, vamos fazer aqui também em princípio, depois eu vou deixar aqui comentado, depois a gente acerta. Uma coisa por vez. E aqui, por enquanto, deixa assim, a gente, quando chegar lá, a gente comenta. A gente faz a alteração, ok? Muito bem. Agora vem a definição, a seção, né? Seção 3, né? Que seria, na verdade, é a seção que contém as etapas 3 e 4, inicialização e nova atribuição. Aqui. Né? Muito bom. Ok, Ana. Ok, perfeito. Mostrar nome, mostrar nome. Uma coisa que a gente pode padronizar também é usar, em princípio, ah, vamos ver aqui. É, em vez de aspas duplas, a gente pode usar aspas simples, tá? Padronizar. Olha, logo lá em cima no nome, aqui nesse texto, olha, só para não ficar misturando, pode usar uma ou outra. Claro, quando você tem uma variável dentro que precisa sofrer um processo de substituição, aí no caso do JavaScript a gente usa as crases, tá? Que é esse sinal aqui, backtick, um pouco diferente, tá? Pronto, aqui também. Ok, por enquanto. Bom, aqui, olha. Então, nessa sessão aqui do Design Time, um momento, já vou tirar aqui e já vamos colocar também o. Vamos substituir, né? Para ficar um pouco. Né, em vez de colocar explicitamente aqui a sequência de escape, de substituição, né? De controle de terminal, vou fazer o seguinte. Aqui, aspas. Quando ele é inteligente, né, de certa forma, e aí ele já, quando você coloca uma, ele já assume a outra também. Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa.
Vamos tirar tudo isso para ficar muito mais simples. E a gente quer que cor que nós queremos aí? Vamos colocar o. A gente está falando em design, tá? Vamos colocar o yellow. Aí, yellow. Muito bem. Ok. Aí, de novo aqui, ó, usar aspas simples. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. Idem. Mesma coisa. Muito bom. Aí nós vamos para a seção de atribuição em tempo de invocação. Aí é a mesma coisa. Vamos lá. Aqui nessa. Desculpe, eu acho que eu tinha um barra N aqui, né? Tá? Acho que eu acabei tirando, mas vamos colocar o barra N aqui, ó, que é o de nova linha. Tá. Não esqueci de nenhum. Tá, então vamos lá. Vou fazer o seguinte, vamos já copiar. Ctrl copy. Aqui, ó. Assim. E aqui, claro, eu vou ter que arrumar aqui. Eu só estou aproveitando para digitar menos, né? Aqui, ó. Esse aqui vai ser o reset. Pronto. Ok. Tá. Aqui tem um pequeno detalhe. Eu vou colocar antes do. Porque veja, nós vamos usar aqui process. O que que é? Lembra? É a primeira vez que aparece esse nome aqui, process, né? Em todo aqui o texto e no código. Então vamos fazer uma pequena apresentação dele, só que já adianto que ela é desnecessária. Mas conceitualmente é bom saber o seguinte: eu vou colocar uma instrução, mas era comentada, porque ela não é obrigatória. Tá? Vamos já entender. Vamos lá. Const process. Né? Eu estou definindo o que, que é o process. Né? É, a gente importa ele. Né? Teria que importar, digamos. Require. Node, dois pontos, process. Tá? É um módulo do Node, só que é o seguinte, vou comentar aqui vou comentar novamente aqui na frente, olha, desnecessário. Essa linha é desnecessário. Por quê? Process já é global no Node ou em Node JS, né, que é o ambiente que propicia que o JavaScript rode fora do browser ou do navegador portanto, na linha de comando. Mas tudo bem, desde que nós falamos que não é necessário, só que estou colocando para lembrança. Muito bem, então o nome e aí mostrar nome, perfeito. Aqui a gente pode fazer uma coisa. Vamos primeiro rodar e aí depois a gente faz. Aí a próxima etapa. Tá, eu substituí, né, essas linhas aqui, que é só em vez de usar o console log, essas linhas estavam usando por vocês standard out, né, stdout.write.
que seria a função, digamos, de mais baixo nível, mas que faz a mesma coisa que o log. Eu vou só tirar. E aí vamos para a parte de atualização em runtime. A mesma coisa. Vamos pegar aqui o yellow. Ctrl copy aqui. Vamos fazer, já vamos copiar direito isso aqui, ó. O reset. Ctrl copy. Agora Ctrl V. Lembra, esse Ctrl C, Ctrl V é só nesse caso para a gente economizar a digitação, ficar mais rápido, tá? Não é uma prática muito, se ela não for bem pensada, ela não é muito adequada para aprendizado, né? Muito bem. Ah, tudo bem, a gente definiu agora, porque nós vamos usar, né, tanto a constante RDLN quanto a RL, e em seguida uma função. Vamos só mudar aqui, só para ficar um pouquinho mais claro o que ela faz, o que ela é. Vamos chamar realmente de. Porque, ó, função, fica um pouco repetitivo. Então vamos fazer assim, ó. Callback nomeada. A gente vai entender isso lá na frente, porque é comum, e a gente vai chegar lá, usar funções anônimas, ou seja, né, que não tem nome. Esse caso, ela tem nome, né? Mas vamos lá. Então, parâmetro, tudo bem. Aí o nome. Lembra o nome lá na frente que foi declarado? Ele será usado aqui dentro, ó, dessa função. Ele vai receber o valor, né, em funções, a gente chama isso aqui de parâmetro, né? Por isso eu coloquei parâmetro. E isso na definição. E na chamada, a gente chama de argumento, né? Lembra? Toda a função você tem entre parênteses os argumentos. Tá? Então, aqui, como eu falei, tem uma coisa interessante que é o nome da função passado como um parâmetro. Tá? E aqui uma coisa importante é que a gente não usa aqui os parênteses, tá? Só um nome. Por quê? Não executa aqui. Tá? Ou seja, a função não é executada aí. Tá? Então, essa forma de ela passada como ela passa, o, o question passa o nome da função, né? Passa a função como referência. Né? Mas, digamos assim, apenas passa a função. Podemos até colocar aqui entre parênteses como referência, mas não vamos nos preocupar agora com esse termo. Lá na frente a gente vai entender um pouco melhor. Tá. E aí, veja que, de novo, eu tenho aqui uma forma, o write, né, para escrever lá o valor, né, o conteúdo da constante e da variável, mas vamos aproveitar e usar a nossa funçãozinha lá, olha, né, que é mostrar nome. Aqui, ó. Vou copiar. Ctrl V. Pronto. Vamos ver. Vamos salvar. Ctrl S. E vamos abrir um terminal. Vamos ocultar essa parte. Abre o terminal. Vou aumentar aqui. Tá. Abriu o terminal. Agora, Node, né?
aula 5, aula 5.js. Eu não vou colocar eh, nenhum argumento aí na linha de comando. Simplesmente o Node e o nome do arquivo, né, do script. Olha lá. Então ele já escreveu lá um título em verde, né? Maiúsculo, né? Então, a gente está falando de literais constantes e variáveis. Aí a gente deu na seção 1 o clássico Hello World, acho que aqui está faltando um L, a gente conserta em seguida. Na seção 2, o valor estándar da variável, o valor padrão, né, da variável antes da inicialização. Olha que interessante, olha, deu que está indefinido. Vamos lá entender. Ou indefinido. Depois a gente fez atribuições, né? Porque isso aqui foi antes de qualquer atribuição, ou seja, antes da inicialização. Nome foi simplesmente declarado, não foi definido. A constante, sim, foi definida como tem que ser. Bom, item 3, então, a etapa 3 inicializou com Ana. Repare aqui esse espaço, parece que tem um espaço a mais aqui. Nova atribuição, por algum motivo não funcionou, a gente já vai olhar. Tudo bem, a atribuição em tempo de invocação, a mesma coisa, a gente não colocou aqui nenhum argumento em linha de comando, e aí está esperando a gente digitar um nome. Então vamos colocar aí, sei lá, Maria. Oh, Maria. Pronto. Aí ele está dizendo que o nome é Maria e já também, da mesma forma, escreveu a saudação lá. Muito bem. Vamos voltar ao código para corrigir pelo menos essa parte aqui da nova atribuição que por algum motivo não funcionou. E aí tem um zero aqui, tá estranho, muito estranho isso aí. Deixa eu ver que lambança que foi feita aqui. É, nova atribuição. Ah, sim, acho que faltou escrever. Eu acho que em vez de copiar aqui embaixo, eu simplesmente recortei, né? Em vez de. Então vamos lá. Deixa eu colocar Ctrl V aqui. É isso mesmo. Eu acho que foi isso. Vamos salvar e ver se roda. Vamos lá. Então, clear. Vamos limpar a nossa tela, o nosso terminal. Vamos rodar novamente. Agora sim. Veja que foi realizada a nova atribuição. E aí, Maria. Pronto. Tá. Eu acho que nós já temos aí pelo menos meia hora. Podemos fazer uma pausa e continuar. Veja, não é necessário pressa. Eu já queria introduzir aqui nesse momento, nessa etapa, porque nós falamos até agora de variáveis de texto. A ideia é apresentar variáveis numéricas e, e oportunamente ainda brincar um pouco com os números, né? Porque enquanto texto a gente citou uma operação de concatenação, justaposição e concatenação, já com números a gente pode fazer outras coisas, por exemplo, operações aritméticas. E a gente pode também colocar um elemento lúdico aí, tipo adivinhe o valor, tá? Mas tudo bem, é tudo a seu tempo, tá? Então, acho que por hora é isso. O que a gente fez aqui basicamente foi organizar o código, tá? Aliás, eu nem coloquei aqui, mas aí coloco na próxima aula o pequeno comentário, né? Então, basicamente, a gente definiu algumas constantes aqui para ficar mais fácil a leitura aqui tá? Para não ficar aquele barra X, um B, entende? É meio polui um pouco, né, o visual. Então, aqui é uma forma diferente
Né, de organizar o texto. Tudo bem? Eu acho que. Ah, tá, aqui. Esqueci aqui de trocar. Mas tudo bem, a gente revisa na próxima. O importante é isso, nós definimos algumas constantes, além daquela saudação, e basicamente a gente tirou aquela repetição, né? Essas instruções aqui, console log, com o nome e valor da constante da variável, a gente colocou numa funçãozinha muito simples, que é a mostrar nome. E a gente chama essa função em várias partes do código, inclusive dentro de uma outra função, que é aquela função callback, tá? Que, interessantemente, ela é passada como um argumento aqui, né? Para um argumento de question, né? Tá? Acho que é isso. Vamos, não adianta correr, muitas dúvidas existem e a gente está aqui para tentar solucionar. Na verdade, a gente está aqui para aprender, tá? Eu tenho aprendido bastante, sinceramente, quando eu preparo essas pequenas aulas. Gente, então um abraço, bom fim de semana e até a próxima aula.